Olá, crianças, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje, isso mesmo, é sexta-feira, dia 4 de junho de 2021. Então, nós vamos começar a trabalhar as revisões dos assuntos que a gente já estudou, tá certo? Então, a tarefinha de casa hoje, nós vamos relembrar o que a gente estudou, certo? Dos numerais 0 a 9 e a ordem crescente e decrescente, tá certo? Então, olha só, no livro de reforço, na página 34, vocês vão ver aqui essa tarefinha, ó. Tá vendo? Então, nós temos aqui, ó, vocês vão completar com os números faltosos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? 10. Coisa simples que nós já estudamos várias vezes, né? Então, olha só os numerais. Vocês vão completar com o que estão faltando, certo? Por exemplo, aqui ó, eu tenho a fileira aqui embaixo, certo? E aqui as fileiras que vocês vão completar com os números faltosos, tá certo? Agora na página 37, vocês vão ver a ordem crescente e decrescente dos números, tá certo? Tia Glaucia falou para vocês, não sei se vocês lembram, que a ordem crescente é do 1 até, do menor para o maior, a ordem crescente. E a ordem decrescente é do maior para o menor. Por exemplo, eu tenho aqui uma escada, certo? Um número crescente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Número crescente, certo? Do menor para o maior. Já a ordem decrescente, eu vou contar do maior que tem para o menor. Então, o maior que tem aqui é o numeral 9. Eu vou descendo as escadinhas, ó. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exato? Então, vocês vão fazer aqui os numerais, vão escrever. Aí, esses números que você escrever aqui, você vai escrever a sequência de 1 a 9, novamente, certo? Aqui embaixo diz assim, ó, observe os numerais abaixo e escreva os do menor para o maior. Isto é, em ordem crescente, como tia falou, né? Então, a ordem crescente vai ser do maior para o menor, certo? Então, aqui, ó, ordem crescente. Tá? Aqui o número tá todo bagunçado, vocês estão vendo, então tá fora de ordem. E tá mandando você fazer na ordem crescente. Então, a ordem crescente é do menor. Qual é o menor número que tem aqui? 1, então eu vou colocar depois do 1. Qual é o número que vem? Assim, sucessivamente, tá certo? Já aqui embaixo diz para você escrever a sequência em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, certo? Então, os números que estão aqui, vocês vão observar e vão ver qual é o maior. Então, começa pelo maior e vai diminuindo até chegar no último número, tá certo? Então, é uma revisão bem rápida, bem simples, que vocês vão fazer aí, tá certo? E também na tarefinha de classe, nós temos esse daqui, ó, trabalhando a literatura, certo? Deixa eu pegar aqui um livro rapidinho. Vocês estão lembrados desta historinha aqui? O macaco Deodato. E a gente pode usar essa historinha do macaco Deodato para lembrar que amanhã é dia, certo, do meio ambiente. Então, a gente pode usar essa historinha para pensar um pouco sobre o meio ambiente e o cuidado que devemos ter com o nosso meio ambiente. Porque o meio ambiente é a nossa casa. Sim, nossa casa. Então, olha só, a história do macaco Deodato, tia já contou para vocês uma vez, vou recontar para vocês terminarem de responder a atividade no livro de literatura, tá bom? Então, olha só, aqui eu tenho uma historinha do macaco Deodato. Como tia Glaucia ensinou para vocês, toda a história ela tem um título, e o título dessa é O Macaco Deodato. Aqui nós temos quem escreveu o livro, que foi Cristiane Quintas, e a ilustração, que são os desenhos, foi José Luiz. E a editora distribuidora deste livro é Prazer de Ler, certo?
Então vamos lá, vamos relembrar a história do macaco Deodato. O macaco Deodato, arteiro e saltador, era o rei das macaquices, era um macaco doutor. Depois de ter passado no concurso especial, virou macaco letrado e está no maior astral. Amigo inseparável do orangotango Pingo, estudaram noite e dia de domingo a domingo. E agora são colegas da classe de engenharia, passam o dia a fazer contas e a estudar filosofia. O professor da equipe era o macaco Damião, o maior construtor de cabanas daquela enorme região. Convocou a macacada para todos alertar. Vamos salvar as florestas, vamos árvores plantar. E assim decidiram as equipes dividir e muitas ideias começaram a surgir. Vocês observaram o que ele falou? Convocou a macacada para a floresta salvar. Veja só, é importante. Era um grupo de 100 que dividido por 4 dava 25. Era essa conta de fato. Outros 70 fariam a divisão das sementes. Entre uma árvore e outra precisavam de 1 metro. E Deodato foi marcar porque era muito esperto. Precisavam de madeira para fabricar cabanas. Por isso plantavam árvores como pessoas bacanas. O macaco Damião deu a todos nota 10 e para comemorar foram fritar pastéis. A equipe de Deodato era mesmo macacal, todos os departamentos de engenharia florestal. O exemplo dos macacos devem ser todos seguidos, trabalhar sempre em equipe, aprender a dividir. Para salvar nossa floresta, vamos árvores plantar, como fez a macacada para o planeta preservar. Então, observe, vocês observaram que o macaco ele teve a ideia de chamar o professor, né? Teve a ideia de chamar todos para salvar a floresta. Olha que legal. E que eles precisavam de madeira para construir cabanas, mas eles não podiam só tirar as madeiras, né? Senão chegaria um dia que não teria mais madeira alguma na floresta, estaria tudo desmatado, sem árvores. Então, o que eles faziam? Eles precisavam da madeira para fazer as cabanas, mas eles plantavam, ou seja, eles não tiravam e deixavam desmatado, eles plantavam para que a floresta não entrasse em extinção, ou seja, as árvores não acabassem naquele lugar e ela fosse desmatada, desculpa, extinção não, desmatada, né? Fosse desmatada e acabasse ficando sem árvores. Então, eles faziam isso, eles precisavam da madeira e eles plantavam, certo? Olha, foi uma atitude muito linda da turma lá do macaco Deodato, né? Então, a gente vai, aproveitar e falar um pouquinho sobre o Dia do Meio Ambiente, que é amanhã, dia 5 de junho, certo? A gente, aproveitando essa historinha, olha a consciência que eles tiveram de salvar a floresta, de tirar árvores, mas plantar outras no lugar, certo? Isso é muito importante. Então, a gente tem que ter o cuidado com o nosso meio ambiente, preservar a natureza, não desperdiçar água, jogar lixo no lugar correto, para que não haja, certo, destruição do nosso meio ambiente, tá bom? Então, agora vocês vão pegar aí este livro, Trabalhando com a Literatura Infantil, certo? Vão abrir na página 19, tá? Nós vamos responder a atividade da página 19, certo? Então, olha só, pinte de vermelho a quantidade de sílabas das palavras em destaque. Aqui eu tenho a palavra floresta. Tia Glaucia, como é que eu vou saber quantas sílabas tem? Tia Glaucia usa esse método aqui, ó. Eu vou falando e vou levantando o dedinho. Toda vez que eu fechar meus lábios, abrir novamente, é uma sílaba diferente. Então, tem, floresta. Primeira palavra temos floresta. 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 3 sílabas. Então, vocês vão pintar 3 quadrinhos, tá certo? E assim sucessivamente. A mamãe vai ler com você, o papai,
certo? Você vai ver quantas sílabas tem e vai pintar a quantidade de quadrados de acordo com a quantidade de sílabas, tá bom? Aqui, vocês vão escrever a quantidade de consoantes em cada palavra. Então, olha só, mas tia Glaucia, o que é consoante? O alfabeto é formado por vogais e consoantes. As vogais vocês já sabem, né? A, E, I, O, U. Essas são as vogais. Retirou o A, E, I, O, U, o restante é consoante. Então, você pode riscar aqui todas as vogais primeiro. E aqui você não riscar, que são as consoantes, é a quantidade. Então, eu tenho aqui a palavra professor. Eu vou riscar o O, o E e o outro O. Então, eu vou ficar só com consoantes. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 consoantes. E aqui você coloca o numeral 6. Tá certo? A mesma coisa vocês vão fazer nesses outros aqui. Que palavra apresenta a mesma consoante repetida? Então, aqui nós temos essas três palavrinhas, né? Professor, cabana e plantar. Qual dessas possui qual delas possui a quantidade... Que palavra apresenta a mesma consoante repetida? Ou seja, 2 vezes a mesma letrinha. Então, nós temos aqui, ó, a palavra professor. As duas letrinhas aqui juntinhas, ó. É a letra S. Ela se repete, tá vendo? Então, você vai escrever aqui a palavra professor. Agora, procurem sempre escrever com letra cursiva, tá certo? Então, ó, aqui atrás nós temos uma cruzadinha para vocês completar. Vocês vão usar o ma. A mesma sílaba inicial de macaco, que é o M com A, certo? Em cada quadrinho você vai fazer para completar as palavras. Você vai precisar do auxílio dos pais aí para fazer essa tarefinha, tá? Aí você vai juntar as sílabas e vai formar a palavra mãe. Então, onde tiver, certo, espaços faltosos, vocês vão completar com MA, certo? Aqui embaixo vocês vão escrever essas palavrinhas que vocês acharam aqui na cruzadinha. Vocês vão completar, ó. Tá vendo só? Aqui atrás, na página 21, você vai fazer uma contagem de adição. Por exemplo, o saquinho de maçã possui 5 sementes, laranja 4 e manga 3. Então, você vai somar, ó, o saquinho de maçã mais o saquinho de manga. Maçã tem 5 e manga tem 3. Então, 5 mais 3, que vai ser igual a 8. Então, vocês vão fazer a mesma coisa aqui embaixo. Aqui, nessa tarefinha, vocês vão pintar os números que estão em destaque em cima. Um trechinho da história que diz assim: era um grupo de 100 que dividido por 4 dava 25. Essa era a conta de fato. Então, vocês vão procurar aqui qual dessas daqui vocês vão ver qual é desses números que encontramos, qual desses quadrinhos encontramos o numeral 100. Depois, o numeral 4. Vocês vão encontrar e vão pintar. Por fim, o numeral 25, certo? Muito bem. E aqui nós temos, olha, o grupo de macacos. Estão lembrados que lá na história os grupos foram divididos? Pois bem, aqui nós temos. Então, vocês vão fazer o quê? Vão circular de 2 em 2 macacos. Tá bom? Ó. Dessa forma aqui, ó. Vão circulando todos, tá? Circulando, circulando. No final vai sobrar esse daqui, ó, que vai ficar sem pareia, tá? Aí aqui pergunta, quantos grupos você formou? Não é a quantidade de macacos, é o grupinho que você formou de 2 em 2, quanto é que deu, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui você vai colocar o numeral 9. E aqui pergunta se sobrou algum macaco. Sobrou. Quantos? Sobrou aqui, ó. Só um rapazinho, né? Coloca aqui o numeral 1. Aqui embaixo diz assim: para plantar as sementes no terreno foi necessário medir a distância. Qual desses instrumentos aqui o macaco Deodato utilizou para medir? A balança, a fita, o copo ou o relógio? Para medir
Exatamente, para medir o tamanho nós utilizamos a fita métrica, né? Então vocês vão fazer aí um xizinho na fita métrica. E por fim nós temos a página 23 que diz assim, ó, marque com um X a resposta correta. Qual dos animais abaixo tem pelos? Qual desse aqui tem pelos? O peixe, o macaco ou o pato? Pelos. O macaco, né? Porque o peixe tem escamas e o patinho ele tem penas. Então, quem tem pelos, o macaco. Embaixo assim, qual dos animais abaixo tem penas? A cobra, o macaco ou o patinho? Tia já disse, né? O pato. O pato que tem pena, certo? A cobra ela tem escamas, o macaco tem pelo e o patinho tem penas, tá? Esse aqui embaixo com vocês. Vocês vão pintar e vão completar a paisagem que tá aqui, tá vendo? Vocês vão completar do jeitinho que vocês acharem melhor, tá certo? Façam com muito capricho, com muita atenção. Fiquem na paz de Deus. Tenham um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Tchau!